Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sou Angel Black do canal Fronteiras. Nosso canal foi criado para poder apresentar para vocês casos criminais e mistérios sem solução, que ainda estão em aberto. Em alguns casos ainda não solucionados até os dias de hoje, e sempre lembrados com muito mistérios pelas autoridades e pelas pessoas envolvidas. Esperamos que todos gostem e deixem um comentário pra gente, porque isso tornará o vídeo relevante e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Chris Kramers e Lisanne Fromm chegaram às manchetes internacionais em 2015, quando as equipes de buscas organizaram e vasculharam as selvas do Panamá, em busca dessas duas holandesas desaparecidas. Pessoas ao redor do mundo estão analisando os detalhes de seu desaparecimento até os dias de hoje. E a história de Chris Kramers e Lisanne Fromm permanecem um mistério sem solução. É uma história assustadora e reveladora. Hoje vamos conhecer o misterioso caso de Chris Kramer e Lisanne Fromm, as duas garotas no Panamá que misteriosamente desapareceram. Chris Kramers e Lisanne Fromm eram duas mulheres holandesas, ambas com 20 e poucos anos, na flor da idade. Elas estavam visitando o Panamá para umas férias de 6 semanas juntas. Elas tinham vindo da Holanda, depois de trabalharem por 6 meses em um café, para economizar dinheiro para essa viagem. Suas intenções era explorar o Panamá, aprender espanhol e também ajudar organizações de caridade nos lugares que visitavam. Ambas as mulheres eram consideradas inteligentes, responsáveis e conscienciosas. Ambas tinham formação universitária. Em 15 de março de 2014, Chris e Lisanne chegaram ao Panamá para começar sua experiência de 6 semanas juntas. O Panamá é um pequeno país tropical, localizado imediatamente ao norte da Colômbia. As duas mulheres viajaram pelo Panamá por 2 semanas e passaram um tempo juntas em Boca del Toro, antes de chegarem a Boquete, que é uma cidade muito pequena, localizada a aproximadamente 30 minutos ao norte da cidade de David, que fica fora da conhecida rodovia Pan-Americana. Elas estavam hospedadas em um albergue que ainda funciona hoje, chamado de Spanish by the River. No dia 1º de abril, as duas meninas foram caminhar juntas, sem guia, perto do vulcão Baru. É um vulcão muito grande que é cercado por florestas tropicais e cidades sem nome e áreas indígenas devido ao seu pequeno tamanho. O vulcão Baru fica a aproximadamente 10 quilômetros da fronteira com a Costa Rica. Embora os detalhes não tenham sido completamente verificados, geralmente pensa-se que o objetivo das duas era caminhar na Segunda Pianista Trail, uma trilha popular que leva a El Mirador ou The Overlook, na área para ver
vistas de 360 graus de florestas tropicais montanhosa. Na caminhada, as duas meninas possivelmente trouxeram consigo um cachorro chamado Azul, que pertencia aos donos do Pianista 2, o restaurante no início da trilha. Este fato não foi verificado, porque foi declarado apenas por alguns moradores. Dificilmente um fato que você verá que prevalece no caso de desaparecimento por completo. Há pouca informação factual. Se Kris Kremers e Lisanne Fromm decidiram trazer Azul com elas, foi uma decisão inteligente da parte delas, porque o cachorro mais tarde foi importante para alertar as pessoas de que algo havia acontecido. Mais tarde, naquela noite, o cachorro voltou para casa, sem as duas meninas, o que teria alertado a família do paradeiro desconhecido das meninas. Além disso, seus pais deixaram de receber mensagens de texto que sempre recebiam diariamente de suas filhas no Panamá. Na manhã seguinte, dia 2 de abril, as meninas perderam um encontro com um guia de viagem local. No dia 2 de abril, as autoridades foram oficialmente notificadas de que as meninas haviam desaparecido no dia anterior por um conhecido guia da região. As autoridades imediatamente organizaram equipes de buscas. Já no dia seguinte, 3 de abril, começaram as buscas aéreas pelas duas meninas. Além disso, o grupo de buscas se organizaram para vasculhar a floresta tropical, onde se pensava que as meninas estariam caminhando. 4 dias depois, em 6 de abril, os pais de ambas as meninas chegaram ao Panamá. Também há muitas partes desconcertantes nessa história. Uma dessas partes é que a recompensa não foi incentivo suficiente para localizar as mulheres pelos padrões do Panamá. $30 mil é muito dinheiro, equivalente a R$166 mil. Porém, naquele local esse valor era muito alto, $30 mil. Uma pessoa local pode comprar um terreno, construir uma casa ou iniciar um pequeno negócio no Panamá, como se ganhassem na loteria. Essas pessoas ganham uns $10 por dia. Também eles não têm medo de cobras e aranhas, pois eles conhecem bem a selva, porque viveram lá a vida inteira. A única razão pela qual eles podem não vasculhar a floresta é se tiverem medo de pessoas poderosas envolvidas. Além disso, as pequenas comunidades são muito interconectadas. As pessoas nessas regiões falam muito, exceto em certas situações. As notícias correm rapidamente pela videira nessas pequenas cidades e vilarejos. Moradores e estrangeiros se uniram em equipes para localizar as meninas desaparecidas, mas ninguém conseguiu encontrar nada. Não havia um único vestígio, uma pegada, nada que mostrasse que as meninas estiveram na área, até este ponto da história. Mais tarde, descobriu-se que as meninas fizeram pedidos de socorro dentro de 3 horas após a partida em sua caminhada. Além disso, eles encontraram a mochila
a vários quilômetros ao norte, de onde as mulheres disseram que estariam. Depois de desaparecerem, os pesquisadores não encontrarem nada. 3 meses depois, a mochila azul de Lizane é encontrada na beira do rio, perto da vila não mapeada de Alto Romero, e aproximadamente a 8 quilômetros de distância de onde as meninas estavam caminhando. 8 quilômetros é uma grande distância na selva. As pessoas não apenas se desviam do curso e caminham mais fundo na floresta tropical sem perceber. Isto é muito incomum. Para Chris Kremers e Lizane Fromm chegarem onde a mochila foi encontrada, as meninas teriam que escalar pelo menos 8 quilômetros de densa floresta tropical. Ninguém faria isso. Estive nessa região do Panamá. Posso dizer com certeza que ninguém caminharia de boa vontade pela densa floresta tropical. Há penhascos, ravinas, rios, sem mencionar criaturas perigosas. Quando a mochila azul foi encontrada, tudo estava organizado, em perfeita ordem por dentro. A mulher que a encontrou afirma que a mochila azul não estava lá antes. Portanto, isso implica que alguém colocou a mochila lá pouco antes de ser descoberta. Quando a mochila azul das garotas desaparecidas foi descoberta na beira do rio, os investigadores agora tinham informações adicionais importantes. A mochila foi descoberta longe do local inicial onde as equipes de buscas estavam procurando. Assim, outro grupo de busca foi organizado. Depois que as novas ondas de buscas começaram, eles encontraram roupas das meninas em um rio a poucos quilômetros de onde a mochila foi encontrada. As roupas foram encontradas cuidadosamente dobradas na beira do rio, embora haja discrepância se as roupas foram encontradas flutuando no rio ou dobradas na beira do mesmo. As roupas deveriam ter sido deixadas no lugar para os investigadores registrarem. Não deve haver discrepância nas investigações. No entanto, a situação foi mal conduzida, como a maioria das cenas de crime na América Latina. Você pode imaginar tudo o que foi necessário para arruinar essa evidência. Foi uma mulher idosa local pensar que ela estava ajudando, dobrando as roupas, quando na verdade ela está destruindo sem saber as evidências circunstanciais críticas para o caso. As buscas continuaram, enquanto equipes de estrangeiros e locais continuavam os esforços para rastrear toda a área noroeste do Panamá. Finalmente, 2 meses depois que a mochila foi encontrada, parte dos restos mortais das 2 meninas foram encontradas. Testes de DNA confirmaram que os restos mortais eram das 2 mulheres. Meus amigos, depois de algum tempo, os ossos de Chris Kremers tinham restos químicos encontrados neles, o que mais tarde foi proposto como possivelmente cal, embora nenhuma resposta final tenha sido determinada. A cal vem do calcário,
um produto químico natural que pode ser encontrado na natureza, mas não há depósitos de cal em qualquer lugar perto das áreas em que os ossos foram encontrados. Quando as equipes forenses testaram o DNA dos ossos, eles identificaram que algum dos ossos pertenciam às duas meninas. Em uma reviravolta inesperada, a equipe forense também encontrou DNA de mais 3 pessoas desconhecidas. Esse detalhe arrepiante significa essencialmente que as duas garotas não foram as primeiras a acabar no rio. Descobriu-se que os telefones celulares tinham inúmeras chamadas de socorro, mesmo dentro de apenas algumas horas, desde o momento inicial em que as meninas deixaram a casa da família anfitriã onde estavam hospedadas. Esses primeiros pedidos de socorro significam que algo aconteceu relativamente logo depois que Chris Kramer e Lisanne Fromm partiram para sua caminhada. No segundo dia, o telefone Samsung de Lisanne Fromm realmente se conectou a uma torre de celular por um breve momento, mas foi desconectado por um motivo que não sabemos. Apenas 36 segundos depois, ela desligou o telefone. 4 dias após o desaparecimento, em 5 de abril, a bateria do telefone de Fromm acabou e o telefone não foi usado novamente depois das 5. O iPhone de Kramers não tinha registro de chamadas adicionais após o mesmo período de tempo, mas os registros telefônicos mostram que seu telefone foi ligado intermitentemente, provavelmente para procurar recepção de celular e verificar a hora. Mais uma vez, os fatos permanecem em mistérios. Não sabemos quem estava realmente usando o telefone de Chris e Lisanne. Poderia ter sido elas, mas também poderia ter sido outra pessoa. Após dia 6 de abril, houve várias tentativas fracassadas de fazer o login no iPhone de Kramers. Alguém, possivelmente Lisanne, usou o código PIN falso para tentar obter acesso ao iPhone. Depois daquele dia 6 de abril, o telefone nunca mais recebeu o código correto. Isso me diz que Chris Kramers provavelmente morreu primeiro, porque Chris não teria usado o código incorreto. No entanto, uma terceira pessoa desconhecida poderia estar tentando entrar no telefone também. Dentro da mochila azul estava a câmera de Lisanne Fromm. Em 8 de abril, 2 dias antes das tentativas finais de pedidos de socorro do iPhone, 90 fotos com flash foram tiradas, entre 1 e 4 horas, em completa escuridão. As fotos foram tiradas de uma série de coisas diferentes, como se elas quisessem achar o caminho pela escuridão. Há muita especulação sobre o porquê as fotos foram tiradas. Uma pessoa apontou que as meninas não estariam em nenhuma foto. Portanto, é possível que as fotos tenham sido tiradas por quem as pegou. Algumas pessoas acreditam que o flash da câmera foi usado como uma fonte de luz, que é uma explicação viável. Outros acreditam que foi uma tentativa final de documentar a sua localização
antes de sucumbir à morte inevitável. Um ponto interessante é que a mochila foi encontrada a uma distância considerável de onde as meninas iniciaram a viagem. Se uma delas estivessem feridas, de jeito nenhum elas teriam feito aquela viagem juntas. Além disso, por que elas teriam ido tão longe do caminho? As pessoas especulam que elas se perderam. Elas não pensaram em olhar para a direção em que a água estava fluindo? Seu destino era apenas uma caminhada de 1 quilômetro de sua casa. Por que elas andariam tanto tempo em uma direção aleatória? Eu acredito que elas eram inteligentes demais para que isso acontecesse. Essas meninas eram viajantes experientes. Posso dizer que elas estavam, sem dúvida, assumindo um risco em sua caminhada ambiciosa, se a história oficial for o que realmente aconteceu. Elas não tinham água o suficiente, roupas o suficientes, comida o suficiente, nem luz do dia suficiente. As florestas tropicais parecem bonitas e inocentes nas fotos, mas são condições extremamente duras. Na verdade, desviar do caminho não é uma opção. Com uma vegetação na altura do peito, com plantas afiadas e terreno instável, a água imprópria para beber, o mato é grosso, as ravinas têm rochas e pedregulhos implacáveis, os insetos são brutais e existem inúmeras espécies ameaçadoras de cobras e aranhas. Há muitos predadores naturais nas florestas tropicais do Panamá. No entanto, a grande maioria deles não mexe com os humanos, a menos que se sintam imediatamente ameaçados. Além disso, lembre-se que os ossos de Chris Kramers e de Lisanne Fromm não tinham marcas de arranhões. Portanto, é muito improvável que as meninas tenham sido mortas por animais famintos. O que vocês acham que poderia ter acontecido com Chris Kramers e Lisanne Fromm? Esse caso já é bem conhecido por todo mundo. O desaparecimento dessas duas jovens mulheres foi um caso bem triste na época e não teve solução até os dias de hoje. E você? Você teria alguma teoria sobre o que poderia ter acontecido com essas jovens? Deixem suas opiniões nos comentários, como uma forma de incentivo ao nosso trabalho e também para o YouTube estar vendo que você está gostando do conteúdo exibido aqui. Também peço para que deixem sugestões de novos casos para que possamos estar trazendo para você aqui no canal. Se você ficou aqui até o final e gostou do conteúdo também, peço que se inscreva no canal, que deixe aquele like, para dar uma fortalecida e compartilhe com pessoas que, assim como eu e você, gosta desse tipo de conteúdo. Também peço para você, se você quiser continuar recebendo notificações de casos aqui narrados, que vá lá no sininho das notificações e apertem o sininho na opção todas. Assim,
Toda vez que um caso novo for narrado aqui no canal Fronteiras, você será notificado imediatamente e poderá acompanhar o caso logo na estreia. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo caso aqui no canal Fronteiras.